Olá, pessoal, tudo bem? A gente está resolvendo aqui a FUVEST segunda fase 2023, tá? Questões de química. A gente vai agora para a questão 2. O diamante, uma estrutura cristalina de carbono, é o material mais duro encontrado na natureza. Mastigar diamantes provavelmente quebraria os dentes e a sua ingestão causaria desconforto. Entretanto, há uma forma extravagante de ingerir um diamante, que é utilizá-lo para produzir água com gás, como no seguinte procedimento. Bom, vamos ver. O diamante triturado foi inserido dentro de um tubo de vidro. Então, cadê? Aqui, né? Diamante triturado. Beleza. Foi injetado oxigênio gasoso no tubo de vidro que foi aquecido com maçarico. Então, entrando aqui oxigênio gasoso, né? E aqui o maçarico esquentando o tubo. Tá. O gás produzido foi recolhido dentro de um tubo de ensaio imerso em nitrogênio líquido. Então tá aqui, o gás foi recolhido aqui, ele já identificou o gás como sendo CO2, né? Dentro de um tubo com nitrogênio líquido, o CO2 vai ficar sólido, né? Vai formar gelo seco. Muito bem. O gás foi recolhido, tá. 4. Todo o sólido formado dentro do tubo de ensaio foi transferido para um cilindro de gás de volume interno 1 litro com a válvula fechada. Todo o CO2 sublimou dentro desse cilindro. Então a gente pegou o CO2 que foi formado aqui, colocou nesse cilindro e ele falou: ó, isso aí tudo passou já para o gasoso, tá bom? Beleza. O cilindro de gás foi então conectado a uma garrafa de água, que foi gaseificada com a abertura de válvula do cilindro. Tudo bem. Pergunta A. Com base no esquema, a temperatura de fusão do nitrogênio é maior, menor ou igual à temperatura de fusão do CO2. Bom, pessoal, vamos pensar aqui, ó. A gente tem aqui o nitrogênio no estado líquido, tá bom? E o CO2 aqui no estado sólido. O que é a temperatura de fusão? É a temperatura de passagem do sólido para o líquido, tá certo? Se nessa temperatura, aqui dentro desse sistema aqui, a gente tem uma temperatura T, né? A gente não sabe qual é. Mas nessa temperatura, o nitrogênio está líquido e o gás carbônico está sólido, né? Ou seja, essa temperatura foi suficiente para jogar o CO2 para o estado sólido, mas não foi suficiente para jogar o nitrogênio para o estado sólido, né? Porque o nitrogênio está líquido, tá? Então, o que acontece? Se o nitrogênio ainda está líquido, eu teria que resfriar bem mais para conseguir passar o nitrogênio para o estado sólido. Ou seja, a temperatura de fusão do nitrogênio ela é menor do que a temperatura de fusão do CO2, tá bom? Então a temperatura de fusão do nitrogênio, opa, temperatura de fusão do nitrogênio, ela é menor do que a temperatura de fusão do CO2, tá? Um valor mais baixo, né? Então voltando lá para a pergunta, ó, com base no esquema, a temperatura de fusão do nitrogênio é maior, menor ou igual à temperatura de fusão do CO2. Bom, então vamos lá. A é, como? Vou dar uma resposta bonitinha, ó. Como no sistema observado, o nitrogênio está no estado líquido, enquanto o CO2 já solidificou, deduzimos, opa,
eu apagar aqui. Deduz-se que a temperatura de fusão do nitrogênio é menor do que o CO2. Tudo bem? Então, tá bem facinho essa A, né? Só um pouquinho de bom senso, né? B. Se um experimento exatamente igual for realizado trocando o volume de diamante utilizado pelo mesmo volume de grafite, a quantidade de CO2 formado ao fim do processo será menor, igual ou maior? Explique, tá? Bom, olha só. Para isso, a gente precisa saber o seguinte: vai ser maior, menor ou igual, dependendo se vai ter mais, menos ou a mesma quantidade de átomos na mesma amostra, né? Na mesma massa, tá bom? Como é que a gente sabe se a gente tem mais ou menos massa ali, ou mais ou menos átomos ali naquele volume? Pela densidade a gente consegue ter uma ideia, né? Então, ele falou a quantidade que ele colocou de diamante, diamante é uma estrutura cristalina, mas chegar, o diamante triturado foi inserido no tubo. Ele não fala a massa, né? Ah, trocando o volume de diamante utilizado pelo mesmo volume de grafite. Bom, então é só para ver a densidade mesmo. Aquele que tiver mais massa, os dois são feitos de carbono. O que tiver mais densidade vai ter mais átomos, né? Olha a densidade aqui dos dois, ó. Grafite tem a densidade de 2 e o diamante 3,5. Opa! Se no diamante eu tenho uma densidade maior, no grafite eu tenho uma densidade menor, significa que o grafite tem menos átomos de carbono no mesmo volume do que o diamante, tá? Porque os dois são feitos de carbono só. Se a massa é menor, tem menos átomos, né? Então, se eu coloco grafite no lugar do carbono, eu vou ter menos átomos, vou formar menos gás carbônico, tá certo? Então, ó, CO2 formado será menor, maior ou igual? Explique. Muito bem, vamos lá. B. Como o grafite possui menor densidade, logo, no mesmo volume, teríamos menor quantidade de átomos de carbono. Vírgula, gerando, portanto, menor volume de CO2, certo? Então também está bem tranquilinho aí a B, né? C. Partindo-se de 3 gramas de diamante, qual a massa de gelo seco obtida? Bom, vamos lá. 3 gramas de diamante, qual a massa de gelo seco obtida? Vamos ter que fazer a reação, né? Olha só, C. Se a gente usa aqui, ó, carbono, que é o diamante, mais oxigênio, e a gente sabe que vai obter CO2, independente de ser gás ou sólido, né?
A gente tem aqui a proporção de 1 para 1 para 1, né? Então, se é 1 mol de carbono vai gerar 1 mol de CO2, a gente pode afirmar que, ó, 1 mol de carbono pesa 12 gramas, né? 12 gramas de carbono, ele deu essa informação aqui, ó. Massas molares, ó. Carbono e oxigênio, né? 12 para o carbono, 16 para o oxigênio. Então, 1 mol de carbono pesa 12 gramas. E 1 mol de CO2 é 12 do carbono mais 2 vezes 16 do oxigênio, 32. 32 mais 12, 44. Então, 1 mol de CO2 pesa 44 gramas. Certo? Então, ele perguntou assim: 3 gramas de diamante, qual a massa de gelo seco obtida? É só a gente pôr aqui, ó. Se 12 gramas de carbono dá 44 gramas de CO2, 3 gramas de carbono vai dar M massa de CO2, né? E a gente faz a conta aqui, né? Bom, ó, olha só. Daqui para cá a gente dividiu por 4, né? Então daqui para cá também vai dividir por 4. Você pode fazer a conta se você quiser. Mas 44 dividido por 4 é 11. Então eu já vou direto aqui. A gente vai ter aqui 11 gramas de gelo seco. Tá bom? Olha aí a estequiometria mais simples que eu já vi na FUVEST, tranquilinha. Vamos ver, tem mais pergunta lá, né? Qual a massa de gelo seco obtida? Respondemos. Qual será a pressão gerada pelo CO2 dentro do cilindro de gás a 27 graus Celsius? Bom, então tá. Espera aí. Para fazer isso, a gente vai precisar fazer um PV-NRT, né? PV igual a nRT. Beleza. Bom, a pressão é o que eu quero saber. O número de mols, o RT, vai ficar ali dividido por V, né? Isolando ali a pressão, tá bom? Qual que é o número de mols que a gente tem? Bom, para obter 11 gramas de CO2, a gente viu ali que é 1 mol dividido por 4, certo? Então, se é 1 mol dividido por 4, 11 gramas aqui está equivalendo a 0,25 mol de CO2, né? Nisso a gente já sabe o número de mols de gás que vai ter lá dentro. Então, 0,25. O R, vamos ver se ele deu aqui? Deu, ó, 0,082 atm litro por Kelvin mol. Então vamos por aqui, 0,082 vezes a temperatura 27 graus Celsius, que a gente tem que botar em Kelvin, né? Que a gente soma 273 para converter para Kelvin. Então 27 mais 273, tranquilo também, vai dar 300 Kelvin. Muito bom. Dividido pelo volume. O volume do cilindro eu já esqueci, mas ele informou lá em cima. O volume do cilindro, ó. Volume de gás. O volume de gás aqui é de 1 litro. Tá certo? Então tá muito bom demais para fazer essa conta, porque 1 litro vai facilitar demais a nossa vida aqui. Tá certo? 1. Quanto que vai dar essa pressão? Fazendo essa conta, pessoal, a gente vai obter aqui, ó, 6,15 atm de pressão. Bom, tá aí, ó. Continha tranquila, só fazer a multiplicação, tá de boa, né? Considere que o rendimento do experimento é 100%, tá bom? Então é isso mesmo, né? Quando a gente faz a conta sem tirar rendimento, é 100%. Então tá aí, né? Ó, qual a massa de gelo seco obtida? A gente respondeu. Qual será a pressão gerada pelo CO2 gasoso dentro do cilindro de gás a 27 graus Celsius? Respondemos. E acabou, tá? Bom, qualquer dúvida, manda aí. Dá uma curtidinha no vídeo aí para dar uma força, beleza? E vamos para a próxima.